Bom dia a todos, tudo bem, queridos? Gostaria de agradecer a presença aí, de vocês. Eu sei que aos pouquinhos vai chegando as pessoas. A gente mudou aqui um pouquinho o cenário. Não o cenário em si, mas a gente mudou o local onde a gente vai ficar. Está aqui na nossa sala e o sol está aí nascendo, mesmo aí a gente botando um pouquinho da cortina. Sempre tem um pouquinho do brilho. Espero que esse brilho não atrapalhe a sua visão. Eu acho que tá bom aqui pra gente. Tá bom, queridos? Todos os dias, durante esses, vamos dizer aí, a gente vai estudar esse livro aqui, tá? Todos os dias. Então, para não ser algo muito cansativo, muito demorado, a gente vai fazer uma média de 15 minutos, 15, no máximo 20 minutos todos os dias. A gente não vai conseguir ler ponto por ponto, estudar ponto por ponto, a gente vai pegar algumas partes principais. O livro ele é pequeno, esse daqui já está bem desgastado, ele é bem pequeno, assim, pequenininho, então a gente vai meditar um pouquinho em alguns pontos do livro, tá bom? Todos os capítulos nós vamos estudar, o livro tem 20 capítulos, nós vamos aí estudar um capítulo por dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, então só fazer uma multiplicação vai dar aí 20 dias, 4 semanas, A gente não vai fazer nem no sábado, nem no domingo. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta são 4 semanas seguidas. Então, para não ser algo bem cansativo, a gente vai meditar algumas coisas, em média de 15, 20 minutos no máximo, tá bom? Por dia. Durante a semana à noite, às terças e quintas, aí é só no canal do YouTube. A gente vai pegar os pontos dos capítulos que a gente já passou e fazer um apanhado melhor. Então, na parte da manhã vai ser mais uma meditação, a gente vai ler algumas coisas, vai meditar, vai fazer tipo como se fosse uma jornada espiritual, mas terça e quinta só, à noite, por volta das 7 da noite, terça e quinta, aí a gente vai comentar o que a gente falou durante a semana, não repetir, mas a gente vai pegar alguma coisa que gera, assim, uma dúvida maior ou alguma coisa que desperta na nossa mente algum pensamento, tá bom? Então, não sei se você tem o seu livro aí, mas se você não tem, você pode entrar pela internet ou você pode pelo seu celular baixar o aplicativo, tá? Se não souber o nome do aplicativo, eu vou colocar aí depois, mas Ellen White, digita lá na Play Store ou na Apple Store, Ellen White, aí você vai ver toda a coleção do Espírito e Profecia, e lá você baixa a biblioteca, de graça, gratuito, e lá tem esse livro chamado Eventos Finais, tá bom? Se você não tiver ele fisicamente, dá para você ter aí. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Agradeço aí a presença mais uma vez de todos. Um bom dia também, tá bom? Vamos orar. Bondoso Deus, nos abençoe agora nesses minutinhos que nós temos. Vamos meditar durante os dias, cada dia um capítulo, e nos ajude a entendermos esses momentos que nós estamos passando. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O primeiro, eu separei alguns tópicos aqui. O primeiro capítulo fala sobre a última crise na Terra. De fato, nós não sabemos a última crise. Coloca a última crise como sendo esses últimos momentos, tá? Não é simplesmente um momento e acabou. E aí eu quero ler com vocês algumas coisas, tá? No segundo tópico, que fala de tempos turbulentos que ocorrerão em breve, no meu na página 12, diz assim: o tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação, está precisamente sobre nós, e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor ponha debaixo dos seus braços eternos e nos conduza durante esse tempo da provação. Que tempo é esse? O tempo está em Mateus, eu abri aqui Mateus, mas o tempo está em Daniel. Quero ler com vocês, é um texto que quem estudou a lição do trimestre passado, que falava de Daniel,
falava do último capítulo sobre isso. Daniel capítulo 12, verso 1 diz assim: nesse tempo, que a gente entende que é já no tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo do povo todo aquele que se achar inscrito do livro. Então o grande problema não é a angústia, o grande problema é a gente ser salvo. Para a gente ser salvo, a gente precisa estar inscrito no livro, a gente precisa estar permanecendo na palavra de Deus. Então, a gente não pode ficar pensando só na angústia, ficar com medo da angústia. A gente tem que estar pronto. Como pronto? Tentando mudar a cada dia, lutando, sabe? Nada em desespero, nada em assim, eu vou fazer isso, que se eu não fizer eu vou morrer. Peça a Deus sabedoria. Você vai fazer uma reflexão e ver o que eu preciso mudar, porque o problema não é a angústia. Haverá um tempo de angústia o qual nunca houve. Mas todo aquele que estiver escrito no livro, todo aquele que for fiel a Deus vai ser salvo. Então, pode ter a angústia que for. Concorda comigo? A gente pode ser salvo. Não adianta não ter angústia e se perder. É preferível ter angústia e se perder. Ter angústia e ser salvo. Então, o problema não é a angústia, o problema é estar ou não estar salvo, tá bom? Eu quero ler aqui com vocês também um outro tópico que eu acho importante para os dias de hoje. Deus nos disse que podemos esperar em nosso tempo. A gente está no tempo do fim, neste tempo, e o tempo do fim se estende desde 1844. Então, ele pode voltar, mas olha só o que está escrito aqui. Antes da crucificação do Salvador, ele explicou aos seus discípulos que deveria ser morto e ressuscitar. E os anjos estavam presentes para gravar essas palavras no coração. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal. O que seria o livramento temporal? Que o Jesus ali, ele viraria ali o rei e livraria o Israel de Roma. Note que Ellen White está dizendo que quando Jesus falava que ele precisava morrer, os anjos estavam ali para gravar essas palavras no coração dos discípulos. Ou seja, a morte de Jesus não era para pegar desprevenido ninguém. No entanto, eles não pensavam que Jesus não iria fazer a salvação ali. Eles só queriam saber de Jesus salvando o povo ali. Esse é o problema. Então o problema hoje não é Jesus voltar. Se ele voltar, vai ter fé na terra? Será que nós estamos realmente observando as coisas da Bíblia que deveríamos observar? A gente está muito mais preocupado, se vai ter decreto isso, se vai ter decreto daquilo, igual os discípulos, que estavam preocupados se Jesus iria salvar eles de Roma ou não, sabe? Se ia livrar dos cobradores de imposto ou não. Aí veio o cobrador de imposto, agora vamos ver se Jesus vai se livrar desse cobrador de imposto. Não, mandou Pedro lá pescar o peixe e lá tinha a moeda para pagar. Então note, aqui está dizendo a mesma coisa, e isso vai acontecer no tempo do fim. E eu continuo dizendo o seguinte: a morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças, como se ele não tivesse advertido. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, pareceu que como se Jesus nunca tivesse dito que ele ia morrer. Aí ela vem para nós dos dias de hoje. Assim, nas profecias, o futuro se patentia diante de nós, tão claramente quanto o Senhor revelou. Os acontecimentos ligados no final do tempo da graça e a obra do preparo da angústia acham-se claramente apresentados. Está tudo escrito. Mas multidões, e essas multidões não é o mundo, somos nós. Multidões, porém, não possuem a maior compreensão dessas verdades do que teriam se nunca tivessem sido revelados. Ou seja, parece que para nós é como se nunca tivesse dito nada. Não, pastor, não pode. Eu creio plenamente. Será? A gente fala de derramamento do Espírito Santo. A gente fala que vai haver curas e milagres. Nós estamos dentro de casa, com medo de morrer. As igrejas estão fechadas. Note,
Ah, mas não, mas as igrejas iam estar fechadas porque ia haver uma perseguição. Sim, mas note que a maneira da gente interpretar parece parecida com as dos discípulos. Jesus está dizendo que vai morrer? Não, mestre, que morrer? Não fala isso não. O Senhor vai salvar Israel. Quando Jesus aparece na estrada de Emaús, os discípulos ali tristes falam assim, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Não, Jesus não veio redimir Israel. Jesus veio redimir o mundo inteiro. Então, note que está dizendo, cuidado, para a gente não parecer igual aos discípulos. Eu quero ir já para a parte final. Olha só o que diz. Apocalipse 14, verso 9, diz do terceiro anjo. Ela diz assim, vi o terceiro anjo e disse o meu anjo acompanhante, o anjo que acompanhava Ellen White, falando do terceiro anjo, terrível é a sua obra, tremenda é a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente e atenção. Ou seja, o anjo está dizendo que é o terceiro anjo que vai fazer a separação do joio e do trigo. É ele que vai selar. Qual é o terceiro anjo? Aí nós vamos comentar de maneira muito especial na terça-feira, né? Por isso, que não dá para falar aqui. Mas se você for ler lá Apocalipse capítulo 14, de 9 a 11, você vê a obra do terceiro anjo, tá? Ele está indo, o pessoal quem vai receber a marca da besta e tal. Então, depois a gente vai meditar com um especial, tá bom? Eu quero ir para a parte final aqui, já para o último, página 16. No meu livro seria a página 16. Já lá em cima, diz assim, solene fato de que o dia do Senhor virá repentino e inesperadamente deve ser mantido, não só perante as pessoas do mundo, mas também diante das nossas igrejas. Percebeu? Solene fato que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente, ou seja, o Senhor pode voltar. Tem gente marcando data. Tem gente dizendo, não, vai acontecer isso primeiro para depois acontecer, aí Jesus volta. Não, vai ter 1260 dias de perseguição, vai ter 3 anos e meio de não sei o quê. O solene fato que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas diante das nossas igrejas. É essa a mensagem. Jesus só disse, esteja pronto. Lá na época dele ele já disse, esteja pronto. Só isso. Ah, mas porque vai ter, porque ele ontem disse que vai ter um decreto. E você está pronto? Se Jesus voltar hoje, você vai falar para ele, não volte porque não teve decreto. É isso que você vai dizer? Não volte porque não teve sacudidura. Não volte porque eu não vi derramamento nenhum do Espírito Santo. Meu amigo, você precisa clamar pelo derramamento na sua vida. Você precisa clamar para que você esteja firme. Sabe? A mensagem é, ele vai voltar. E ele já disse, esteja pronto. Acabou. E eu quero terminar essa parte dizendo assim, ninguém julgue estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Batizado há anos, fiel, nunca vou ser pego de surpresa. Ninguém julgue estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Não permitais que as interpretações proféticas de alguma pessoa, pastor ou não, arrebate a convicção do conhecimento das ocorrências que este grande acontecimento está bem próximo. Percebeu? Não permitais que a interpretação profética de pessoa alguma, arrebate a sua convicção de que o grande acontecimento está bem próximo. Jesus vai voltar. Não vai não, porque o pastor Moisés disse que vai ter perseguição 3 anos, vai ver um decreto, depois do decreto vai ver sacudidura, depois da sacudidura vai ver isso, vai ver aquilo. A gente cronometra tudo, né? Para isso, depois aquilo. Aqui só diz não permitar. Você pode ouvir? Pode. Você pode estudar? Pode. Você pode ouvir pastores falando, pessoas falando? Pode.
Eu estou ouvindo, na internet tem um bando de gente aí, a nova ordem mundial e não sei mais o que, gente que é da igreja e gente que é fora da igreja. Eu estou ouvindo as mensagens também do pessoal de fora da igreja. Aí o pessoal mistura com o número de cabala e não sei mais o que. Tem coisas interessantes? Tem, mas você tem que saber filtrar, senão você fica doido. No entanto, Jesus está voltando. A única coisa que Jesus pediu, não tem nada na Bíblia de decreto. Não fala decreto dominical. Não estou dizendo que não vai ter, por favor. Mas Jesus só disse o seguinte: esteja pronto. E eu quero ler esse texto, eu quero terminar com esse texto. Mateus capítulo 24. Depois, nesse assunto, na terça-feira, nós vamos comentar mais. Porque amanhã a gente tem outro tema. Mateus capítulo 24. É o último texto e a gente vai orar. Mateus capítulo 24, verso 42. 42 a 44. Olha o que Jesus está dizendo. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o nosso Senhor. Jesus não está falando para os pagãos, Jesus está falando para os seus discípulos. E eles agora já estão no pó da terra, então nós somos os discípulos. Eu sou discípulo de Jesus, pelo amor de Deus, não é possível. Você não é discípulo de Jesus? Jesus está dizendo para você, portanto, vigiai. Vigiar está pronto, esteja pronto, está com a mochila pronta? Na Páscoa era para comer com a mochila pronta, cingido, sandália nos pés, não era assim? Porque iria partir, o Egito ia expulsar vocês. Aqui está dizendo, portanto, vigiar, não sabeis, não diga que vai ver decreto, vai ver, vai acontecer, acredito tudo nisso. Mas a gente espera isso para acordar para a vida. É isso que eu quero tirar da sua mente. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem do nosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais. Quando você disser, pastor, eu tenho certeza, agora Jesus não volta. Volta. Porque na hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. A Bíblia ainda diz outro texto, quando tiverem paz, quando tiver tudo em paz, haverá repentina destruição. Então, queridos, nesse primeiro momento, nesse primeiro capítulo, olha quanta coisa vem na nossa mente. Não estejam preocupados com a angústia. Estejam preocupados, lutando para nosso nome e o seu nome permanecer nos livros dos céus. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aí iniciando o dia, as primeiras horas, né? A verdade, o dia já começou, muitos já estão aí no batente, outros estão assistindo, ouvindo, outros vão assistir no futuro, depois. Mas nos ajude a entender que a nossa missão é estar pronto. Acredito, Senhor. E o Senhor revelou através de Ellen White mensagens importantes de decretos, de coisas que iriam acontecer. No entanto, Senhor, não deixe que a nossa fé seja baseada nessas evidências. A nossa fé não pode ser baseada em coisas que acontecem. A nossa fé precisa ser baseada na Tua palavra. E o Senhor já disse que a gente precisa estar pronto. Nos ajude. Nos ajude a estudarmos mais a Bíblia, nos ajude a mudarmos de vida, já que estamos presos em quarentena, então nos ajude, para que a gente possa usar esse tempo que a gente está parado, assim, com os braços meio que parados, as mãos paradas também, para buscar mais do Senhor. Nos dê a Tua paz, a Tua bênção, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, nesta mesma hora, às 6h45 da manhã, tá bom? Deus abençoe, um bom dia a todos.